Olá, professora Joene, orientador Vinícius. Meu nome é Amarildo de Freitas, RA 542180. Vou apresentar aqui o meu trabalho de conclusão do curso, onde fala sobre a visão geral da comunidade leiga na cidade de Araras sobre as aulas de música nas escolas públicas. Conversando com pais, alunos e professores, foi observado que o ensino de música é pouco utilizado nas redes de ensino, sobretudo na minha cidade, onde foi a base da minha pesquisa. Com base nessas conversas e observações, realizou-se pesquisa para saber como o ensino musical é praticado nas escolas públicas, com relatos diretos dos envolvidos citados acima. O motivo de realizar esse projeto é o interesse em querer fazer parte do sistema, em querer poder trabalhar nas escolas públicas. É um interesse muito grande, assim, porque me motiva muito trabalhar com criança. Diagnosticar como a lei também, a Lei 11.769 e a Lei 13.278 está acontecendo nas escolas, se realmente está sendo obrigado a ter aula nas escolas ou não, se está tendo um horário normal, se o horário é fora do horário curricular. Também saber como os pais e responsáveis dos alunos veem o ensino musical e saber se a música realmente é desenvolvida como educação musical, né, e não em datas comemorativas. O ensino da música também saber se ele realmente está ativo conforme direciona a lei. São os principais objetivos. Nessa foto eu coloquei, eu fiz estágio durante 2 anos e durante os 2 anos eu não consegui encontrar na rede pública um professor de música para poder fazer o estágio. Então o que eu fiz? Eu encontrei um colega que estava dando aula em projetos sociais extracurriculares e comecei a ajudar ele, sem ganhar nada, apenas como prazer mesmo, para poder entender como que a música estava acontecendo nas escolas. Na metodologia, eu usei a presente pesquisa de campo, foi realizada de forma quantitativa nas 3 questões norteadoras. Eu fiz 9 questões, mas as principais foram essas: saber se o filho estava estudando algum instrumento musical, se havia aula de musicalização ou não, se eles achavam importante a inclusão da educação musical, e se era impossível incluir a educação musical nas escolas sem atrapalhar o planejamento anual. São assim as partes mais interessantes que eu acho que tem no meu projeto. E nas entrevistas com professores e opiniões deles, eu peguei assim, para saber dentro da escola o que eles achavam, se tinha aula, se estava precária, como que estava, se estava nativa, se tinha realmente aula, se tinha professores qualificados ou não. E isso está tudo no meu trabalho. O estudo de caso consiste em coletar e analisar informações sobre determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade. Então, eu acredito que eu fiz um estudo de caso, mas ao mesmo tempo assim, eu fiz um pouco de uma pesquisa quantitativa na parte de questionário e na parte de entrevistas com os professores, eu fiz na forma qualitativa. Os instrumentos de coleta de dados foram a distribuição do questionário com 10 questões, sendo 9 questões alternativas, inclusive essa uma sugestiva aí eu incluí na parte qualitativa, que eu fiz uns comentários sobre isso. Entregues e acompanhados pelo entrevistador, diretamente com os responsáveis dos alunos. A entrevista com os educadores eu fiz com 4, 2 com conhecimento musical e 2 sem. E aí, um deles eu fiz entrevista por áudio, que foi o que aconteceu com a educadora C. Os outros eu não consegui fazer por áudio, pois eles tinham pouco tempo, deixei o formulário com eles e eles responderam para mim. E os dados foram coletados pessoalmente. Eu mesmo fiz questão de acompanhar passo a passo. Esse ano eu peguei só para fazer isso, então eu determinei que eu ia correr atrás de tudo. Foi um pouco difícil, gostaria de ter feito um pouco melhor, mas é o que deu para fazer e eu achei assim que eu fiquei satisfeito com o trabalho. Eu entrevistei 39 pais, tinha 4 professores. A pesquisa atingiu 22 escolas, sendo 12 estaduais e 10 municipais, conforme veremos a seguir.
Aqui eu fiz uma distribuição do questionário, eu mesmo formulei a tabela, dá para ter uma ideia de como que está. Na parte verde são os pais, os responsáveis, né? No caso da municipal tem 19, conforme está aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta, fica mais fácil. 19 responsáveis da municipal e da estadual 20. As escolas entrevistadas foram 12 estadual e 10 municipal. Aqui é a mesma coisa daquela tabela que eu acabei de falar, só que em forma de gráfico, a porcentagem das escolas. Nota-se que aqui na zona central atingiu só um pai, só uma escola. Na verdade, a cidade só contém 3 escolas na zona central. Então eu não achei necessário achar mais, porque eu sabia que nas 3 escolas não tinha aula de música. Isso aí eu tenho porque eu estou sempre envolvido com isso, então eu sei que não é muito bom a gente comentar isso, mas é o que eu vejo. E eu perguntando para os pais, todos eles que falavam para mim não tinha aula realmente de música na zona central. Aqui na porcentagem de escolas municipais, que era a mesma coisa que a tabela anterior. E aqui eu perguntei para os pais sobre o ensino da música nas escolas, se havia aula de ensino ou não. As respostas são bem assim, você nota que 89% respondeu que não. Então, praticamente não ocorre a música. E quando ocorre é através de projetos, que você vai ver a seguir. No gráfico 4, eu perguntei, aqui era sobre instrumentos musicais, mas aqui eu perguntei se havia aula de musicalização nas escolas. Diferente do ensino do instrumento musical. Então deu uma diferença aqui, porque aqui tinha, eles consideraram isso como se fosse assim, festividades, eventos, na entrada e na saída da classe com as crianças menores. Então eles consideraram isso como musicalização. No gráfico 5, eu fiz um questionamento para os pais para saber se tinha educação musical nas escolas na época deles. E a maioria respondeu que não. Aqui, dos 10% que responderam sim, pelo menos um que respondeu sim, ele estudava em escola particular. E já não entra no meu questionário. Só que como ele já tinha respondido, eu deixei junto e ficou. No gráfico 6, eu perguntei sobre a inclusão da educação musical nas escolas públicas. 100% respondeu que seria necessário a inclusão. No gráfico 7, educação musical nas escolas públicas, sem atrapalhar o planejamento anual. Dessas 39 pessoas, apenas 2 responderam que não, que talvez atrapalharia o planejamento anual das outras matérias. O restante concordaram que poderia sim, que daria para engajar a educação musical junto. No gráfico 8, como eu sabia que a música não acontecia, assim, através de todos os questionamentos que eu fiz, tudo, eu percebi que a música não estava ocorrendo, eu procurei buscar também, saber de onde que tem o ensino musical. Então eu percebi que era através de projetos. Então aí eu perguntei se havia projetos extracurriculares envolvendo a aprendizagem de algum instrumento na escola onde seu filho estudava. E mesmo assim, a resposta não foi tão satisfatória quanto eu imaginava que fosse. Atingiu 71% de respostas negativas. Então a música acontece sim através de projetos, mas não na unanimidade. No gráfico 9, as aulas, então eu procurei saber assim, qual eram os instrumentos que mais tinham uso, assim, qual que o aluno mais fazia. No caso, é a fanfarra. O restante respondeu não ter, tá vendo? 22 pessoas responderam não haver aula de música. De nada, assim, nada relacionado à música. Ok? No gráfico 10, eu perguntei sobre a satisfação deles em relação à música, se estavam satisfeitos. A maioria, assim, o que eu fiz aqui? Eu somei, no relatório eu somei o 0, o 1 e o 2, os 3, e fiz um total como se fosse insatisfeito. Porque quando eu fiz o questionário, para 10 pessoas que eu perguntei, eu não tinha colocado a opção 0. Então a opção 1 era como se fosse a última, a mais negativa. Então eu somei esses 3, deu um total de 70 e poucos por cento, então não lembro, está marcado no relatório também, tá? Aqui eu peguei o ano em que cada aluno estava frequentando, tentei pegar um pouco de cada classe, direcionando.
E aqui nas opiniões e sugestões dos pais, o que eu deixei em vermelho foi o que eu achei mais interessante, assim, em relação ao que eu estava buscando mesmo. Achei interessante que um dos pais colocaram deveria ser analisado com a Secretaria da Educação da cidade a possibilidade da inclusão no currículo escolar. Na grade educacional tem a utilização dos projetos. É bem a ideia assim do que eu tinha em mente sobre o projeto, sobre o que estava acontecendo. E a pessoa respondeu isso sem eu comentar nada com ela. Todos os levantamentos feitos por tabelas e gráficos demonstram as respostas dos responsáveis, pais e parentes próximos, sobre o que eles acreditam estar acontecendo nas escolas, no que diz respeito ao ensino de música. Porém, nem todas as respostas são suficientes para sanar todas as dúvidas. Fica aqui o início para futuras pesquisas junto a essas análises. Infelizmente, onde o relatório foi feito, a música, diante das informações obtidas, só acontece por meio de projetos sociais, e quando tinha, estava presente por meio de festividades anuais, em comemorações das datas do ano letivo, Dia das Mães, Páscoa, Festa Junina, etc. Eu não consegui fazer uma parte que eu acho interessante nesse projeto, seria ter um parecer da Secretaria da Educação, porque eu queria comparar o que estava acontecendo com as respostas dos pais, com o que eles falassem assim, a respeito disso. Com todas as perguntas que eu fiz, eu queria direcionar a eles para ver o que eles falariam sobre as escolas, quais as escolas que têm, quais as que não têm. Talvez deve ter ficado alguma lacuna em cima disso. Mas isso daí, para um projeto maior futuro, provavelmente vai ser de grande ajuda. Eu fiz um formulário entregue aos responsáveis dos pais, dos alunos, desculpa, conforme eu falei antes, e a entrevista com os professores e o mapeamento das escolas. A música no currículo escolar estava presente por meio de festividades. Em hipótese alguma responderam que havia educação musical, e sim ensino de algum instrumento. O mapeamento das escolas, de certa forma, foram satisfeitos. Eu sou muito exigente, eu sempre quero fazer o melhor, mas eu acredito que está satisfatório, sim. Os pais e responsáveis dos alunos da rede pública mostraram-se dispostos a apoiar o ensino das artes. Os projetos sociais são a única fonte direcionada ao ensino musical. As leis, em paralelo, continuam sem direção. Não se sabe ainda como a Lei 11.769 e a 13.278 direciona o ensino musical, o ensino das artes. O ensino de música nas escolas públicas do município de Araras é realizado amplamente, em horário normal, às demais disciplinas. Essas são as respostas das minhas hipóteses. No caso aqui, isso não acontece em horário normal, não, só através de projetos sociais fora do horário. Isso daí é ruim porque a criança que estuda numa escola que não tem projetos, ela não tem aula de educação musical. Saber também a real percepção dos pais sobre a educação musical aos quais seus filhos participavam. Então, os pais, eles não entendem muito o que está acontecendo na educação musical. Tinha pai que respondia, mas não sabia se tinha educação musical. Ele perguntava para o filho, sabe? Ele ia diretamente para o filho e perguntava para poder responder o questionário. Ficou assim, um pouco... Poderia ficar um pouco assim... Eu gostaria que eles tivessem mais participação. Comprovar a importância dos projetos Mais Educação, hoje como Novo Mais Educação e o Mais Cultura. Então, o que eu percebi é que assim, o Mais Cultura, ele só ocorria em algumas escolas e não era direcionado à música. Agora, o Novo Mais Educação é um dos mais fortes aqui na cidade. Realmente ele faz a diferença na parte cultural e educacional também, o que refere-se à música. E quando eu comecei a pesquisa, tinha apresentações de escolas públicas com foco no folclore brasileiro. Isso acontece uma vez por ano. Porém, foi só isso que aconteceu, uma vez por ano só. Não se fala mais nisso. É uma coisa como se fosse festividade também. Eu achei que fosse um paralelo importante para ajudar a educação musical, mas para mim, pela pesquisa, foi irrelevante.
Que esse seja o início de novos tempos. Esse relatório não pode ficar apenas no papel. Esse relatório é dedicado a todas as pessoas que acreditam no poder da música como fonte de disciplina, organização, ajudando nas habilidades que a criança necessita para o seu desenvolvimento. Meu tempo está se esgotando. Nós, educadores que gostamos e confiamos no poder do ensino de música, temos que arregaçar as mangas e lutar para que este objetivo seja alcançado. O primeiro passo estou dando através desse projeto. Essas são minhas referências. Agradeço de coração a todos os professores e tutores que não mediram esforços para colaborar de alguma forma com o meu crescimento quanto educador, durante os 5 anos de estudo e a todos os colegas. A esperança tem asas, faz a alma voar, canta a melodia mesmo sem saber a letra, e nunca desiste, nunca. Muito obrigado.